Hoje vamos aprender como elaborar uma planilha de estudos por semana no Planilhas Google, que pode auxiliar na organização e produtividade ao longo de um cronograma de estudos. E teremos aqui algumas dinâmicas, algumas interações interessantes, como por exemplo a possibilidade de selecionar a disciplina a ser estudada por meio de uma lista suspensa, na qual as opções estão sendo geradas por meio de um intervalo. Também outra lista suspensa para o status de compreensão da matéria, com algumas opções diferentes, por exemplo, ótimo, bom, regular ou ruim, para selecionar qual foi o nível de compreensão do estudo daquela disciplina, daquele tópico em específico, e também uma tabela que vai retornar as informações de acordo com o status de compreensão de cada tópico estudado. Então, por exemplo, álgebra e reações químicas, o status de compreensão foi marcado como ótimo, logo estão sendo retornados na coluna do ótimo. Assim como, por exemplo, se neste tópico estudado, geometria, eu selecionar, por exemplo, um status de compreensão regular, geometria saiu da coluna do bom e veio para a coluna do regular, pois é a opção que eu selecionei nesta lista suspensa. E agora então vamos para a prática aprender como elaborar esta planilha e estas dinâmicas. Aqui então temos uma estrutura básica para este exemplo prático, no qual novamente utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. A tabela principal, que possui data, disciplina, tópico estudado e status de compreensão, o intervalo que poderíamos utilizar para listar as disciplinas que vão gerar a lista suspensa com as diferentes opções, e a tabela que receberá os retornos da consulta no status de compreensão, retornando o tópico estudado de acordo com o seu status de compreensão, ótimo, bom, regular ou ruim. Então, primeiro de tudo, vamos criar a lista suspensa, que terá as diferentes disciplinas que estudaremos na semana, por exemplo. E aqui eu digitei Geografia, Língua Portuguesa e Filosofia. Então, vou selecionar este intervalo de dados, vou abrir o menu Inserir e selecionar a opção Lista Suspensa. Neste menu lateral de Regras de Validação de Dados, que já terá o intervalo que iremos aplicar à lista suspensa, em Critérios vou selecionar a opção Menu Suspenso de um intervalo. E aqui, nesta opção de baixo, tem este ícone para selecionar intervalo de dados. Vou clicar sobre o ícone e aqui vamos selecionar o intervalo de dados que desejamos retornar as opções, os nomes das disciplinas. Nesse contexto, vou basicamente selecionar estas três. Então, este intervalo de A16 até A18. Apertando em OK, já temos aqui as três diferentes opções para a lista suspensa. Podemos, inclusive, neste ícone aqui ao lado, selecionar para aplicar uma estilização para cada uma das disciplinas. E com essas configurações, vamos apertar em Concluído, fechar este menu, e agora já temos as disciplinas. Então, por exemplo, Geografia, Língua Portuguesa e Filosofia, que são basicamente as opções, as disciplinas que estão digitadas no intervalo que estamos analisando para retornar as opções da lista suspensa. Feito isso, o próximo passo é criar a lista suspensa que terá os diferentes status de compreensão. Neste exemplo, então, seria ótimo, bom, regular e ruim. Então, novamente, vamos selecionar o intervalo de dados, abrir o menu Inserir e, novamente, selecionar a opção de lista suspensa. Porém, agora vamos manter o critério como menu suspenso, não vamos trazer isso dinamicamente de um intervalo, até para aprendermos esta outra forma também. Então, aqui onde tem a opção 1, vou digitar, por exemplo, ótimo, que é um dos status de compreensão. Na opção 2, vou digitar bom. Vou clicar agora em adicionar outro item. E vamos adicionar a opção status de compreensão regular. E, novamente, adicionar outro item e o status de compreensão ruim, por exemplo. Podemos também clicar nesse ícone ao lado de cada opção para adicionar uma estilização. Muito bem, e agora apertando em Concluído, fechando este menu, já temos os diferentes status de compreensão. Ótimo, bom, regular e ruim. Isso pode ajudar para
ao final da semana, ter um panorama geral de como foi o rendimento, a compreensão dos estudos ao longo da semana, para que assim entenda o que está bem compreendido, o que talvez está apenas regular, ou o que talvez não teve uma compreensão tão ampla, que pode ser utilizado para, por exemplo, repetir, reforçar algum conteúdo na semana seguinte, ou dar alguma ênfase, enfim, assim por diante, pode ajudar na organização e produtividade em um cronograma de estudos. Mas agora vamos então para uma das interações mais interessantes, uma das dinâmicas desta planilha, que é dinamicamente retornar o nome dos tópicos estudados de acordo com o status de compreensão selecionado. E para isso vamos utilizar a função query. Então digito igual a query, seleciono a função, e esta função vamos analisar o intervalo de dados e realizar uma consulta, na qual serão retornados apenas os dados que atendam a um critério especificado. Inclusive, se você quiser aprender sobre como filtrar dados por ano utilizando a função query, menus suspensos no Planilhas Google, vou deixar aqui na tela um vídeo bastante interessante do canal que ensina um pouco mais sobre isso. Mas agora então, dando sequência, o primeiro parâmetro da função query são os dados que iremos analisar. Então vou basicamente selecionar este intervalo de dados da coluna C e da coluna D. Ponto e vírgula, e agora sim vamos iniciar a consulta, a query, que possui uma sintaxe específica. Nesse contexto, então, vamos abrir e fechar aspas duplas. Nesse espaço entre as aspas duplas, vou digitar select C, ou seja, selecione os dados da coluna C, where D, ou seja, aonde na coluna D, vou digitar agora igual, abrir e fechar aspas simples, e entre as aspas simples, vamos digitar ótimo, com a mesma escrita que foi feita aqui na criação da opção da lista suspensa. Então, em resumo, o que está sendo feito? Estamos selecionando os dados da coluna C, aonde a coluna D possua o valor ótimo. E agora, então, fechando parênteses e apertando Enter. Muito bem, então aqui foi selecionado o ótimo em climas do Brasil e também em ortografia e pontuação. E já está sendo retornado esses respectivos tópicos. E agora vamos basicamente replicar essa função para as demais células. Então, novamente, vou digitar igual a query, seleciono a função, seleciono o intervalo de dados, ponto e vírgula, abrir e fechar aspas duplas, digitar select C, ou seja, selecione os dados da coluna C, where D, ou seja, aonde na coluna D, igual, abrir e fechar aspas simples, e agora vou digitar bom, com a mesma forma que foi escrita na lista suspensa. E fechando parênteses ao final, então selecionando os dados da coluna C, aonde a coluna D tenha o valor, o texto, bom. Apertando Enter, muito bem. Então, interpretação de texto e, por exemplo, estoicismo. Agora vou replicar isso também para o regular e ruim. Vou acelerar um pouco o vídeo nesta parte. E muito bem, já está funcionando. E se dinamicamente formos alterando as opções, por exemplo, aqui em regular temos filosofia antiga. Aí vamos ter como exemplo que, por exemplo, reforcei o estudo neste tópico de filosofia antiga, que está aqui, que está com status de compreensão regular, e pude entender muito bem o conteúdo. Se eu trocar ele para ótimo, então filosofia antiga já saiu desta coluna do regular e veio para esta coluna do ótimo. E assim, dinamicamente, vão acontecendo as consultas com a função query que retornam os tópicos de acordo com o status de compreensão. E se você gostou desta aula, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal com conteúdo que pode ajudar a continuar evoluindo e aprendendo no Planilhas Google.